Salve, galerinha! Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Gamecast aqui no canal, para mais uma troca de ideia com RP e tudo mais. O convidado da vez, para quem é das antigas, vai lembrar o Gabriel Gomes, que participou da DIP, era policial no Complexo, aí fazia live por volta de 2022, né? Fez bastante, apareceu bastante nas redes sociais e agora conseguiu convidar ele para ele aparecer, conversar e trocar ideia. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Obrigado por topar essa troca de ideia, cara. Valeu, Leleco. Obrigado pelo convite aí, primeiramente aí. Boa tarde para todo mundo que está assistindo, né? Seus seguidores, os meus aqui também que eu divulguei também nas redes sociais. Apesar de ser um pouco mais low profile hoje em dia, né? Mas de vez em quando eu sempre tô postando alguma coisinha aí. Coisa boa, coisa boa. É, aos pouquinhos, quem sabe, né? O pessoal vai vendo também, porque certamente tem aquela galera que vê que tu sumiu naquela época, né? Que procura, tenta ter alguma notícia, ver como é que tá, o que tá fazendo, se vai voltar ou não, que o pessoal, querendo ou não, lembra do nome, né? O pessoal lembra de uma É, facilidade grande, ainda mais naquela época de ouro do RP que acontecia muita coisa, muito RP grande na época, né? pô, muito, cara. Era um atrás do outro e tipo assim, eu não sei como é que tá o cenário hoje, eu não sei como é que, como é que estão os streams, como é que estão os conteúdos, né? Eu praticamente parei tem mais ou menos uns 2 anos. Chego, há pouco tempo atrás eu cheguei ainda a abrir live, uma cidade com os amigos que estavam jogando, aí me chamavam para entrar para jogar, mas não tinha mais aquela vontade, né, de jogar como antes, né? Já tinha passado o hype, na verdade, que foi, não é aquela coisa que É, dá vontade de, hoje eu vou sentar aqui 2, 3 horas do meu tempo, vou dedicar a isso, né? Não puxa porra, eu vou mais. te falar, cara, antigamente pegava, sentava aí, era 10, 12 horas, É, cara. 12 horas direto. Isso que Pô, trabalhava o dia é. inteiro, ele chegava em casa mais 10, 12 horas desse rolê todo. É porque o que que acontece? A gente chegou, o RP, acho que ele estourou muito também na época em que tava Todo mundo em casa, era um pouco, pandemia, tava. um pouco pós-pandemia, Ah, né? Vamos sim, dizer assim. Durante a pandemia nem a galera jogava até pouco, mas durante a pandemia foi, acho que foi quando estourou mesmo o sim. RP, né? Não, teve um bom, teve um boom muito grande nessa época. Pô, doido, cara, muita coisa mesmo. E na época daí concentrou, né? Todo mundo em casa, todo mundo não podia sair, ou não queria sair por questões de saúde, ou não podia, ou não queria, né? Então, a Uhum. pessoa procurava outro entretenimento e no caso o pessoal se apegou ao RP, né? Que é dar uma liberdade muito grande de fazer várias coisas, né? Na verdade, eu antes disso, eu vinha do FPS, né? Sim, Eu não era muito dessa área do RP não, eu já vinha do FPS, eu jogava tanto o COD Mobile quanto o Warzone, sim. né? Então eu tinha meu primeiro público de live, ele começou de lá, começou, tipo assim, tudo na brincadeira com os amigos, né? Começou jogando e gravava, já tipo, teus amigos falaram, É, grava aí pra nós. Cara, o que acontece foi o seguinte, na verdade começou em 2019, né, quando eu comecei com esse lance de live, de jogo eu já tenho pô, muitos anos mesmo. Sim, Tipo 2010, 11, 12, que na época eu jogava o Point Blank, cara. Point Galera que Blank, é eu da lembro. antiga, que se for ver aí, pô, Point Blank é das antigas mesmo. Uhum. E eu comecei jogando Point Blank por lá, né, no computador e tal, e naquela época, cara, eu cheguei a pegar o sétimo do ranking mundial no Point Blank, cara. Caraca, tava cracudo na É, época, então, tava hein? cracudo, cracudo. Aí eu tinha galera que eu tenho as amizades com o pessoal até hoje, que a gente tinha um clã The Ends, né? Até hoje eu não sei nem o que que significa isso, porque a gente estava montando um clã. Aí tinha um clã lá com o nome aberto, Sim, né, e tava com o nome The. Aí eu falei: "Pô, vai nesse vamos aí. entrar nisso aí", e já tava com um nível avançado, 4 ou 5. Aham, Aí a gente saiu chamando um monte de gente, né, aham. os caras foram lá, montaram e a gente começou. E na época, cara, o Point Blank, ele tinha muito hacker, né, Sim, acredito que até hoje acho que ainda tenha, né. sim. E tinha o Point Bad, cara, que era um programa que a gente comprava. Naquela época custava uns 20, R$ 30. Era um programa de hacker, né? Aham, Aí, só que a gente entrava para sacanear os outros. A gente criava conta fake, aham. né?
E, cara, você voava no meio do mapa dando HS, você dava tiro de costa, dava E HS. azaralhava com o pessoal. Não, era pra zaralhar mesmo. Aí a gente criou um clã fake, Aham. né? Na nossa conta, tudo direitinho, a gente jogava tudo certinho, né? Mas a gente criou um clã fake com contas fake só pra jogar de hack pra poder irritar o pessoal, né? Pra dar Aí, aquela cara, bagunçada de leve. pô, não, era bom demais, cara. Assim, fiz uns amigos que eu tenho até hoje, né? Eu falo com eles aí. Alguns amigos que saíram lá do Point Blank, foram pro COD M, que no caso o COD Mobile, né? Sim. Que a gente, aí foi, nessa época aí teve um tempo que aí eu comecei lance de trabalho também, enfim, não saí fora do computador, até porque eu Sim. ficava muito tempo e meio que estava sem vida social naquela época, né? Não serve pra nada, só Então, computador, computador. não ganhava nada com aquilo. E, cara, inclusive na época eu cheguei a fazer um canal onde eu criava gameplay, O YouTube, né? Eu isso. gravava as gameplays, não tinha um webcam, era só pelo áudio mesmo, jogava as Ah, partidas, né? gameplay, áudio e deu. Aquele jeito Aí, antigão do YouTube, como era lá no início, nos primórdios, dá pra dizer, né? pô, nos primórdios mesmo, 2010, 2011, aí eu criava né, essas gameplays, tipo, sem edição, sem Sei nada, nada. só Só gravava, né? A gravava e gente deu, tinha upava e deu. Não tinha nem preocupação em isso, arrumar áudio, linkar, nada, era só nada, até porque não gravava e tinha nem foi. muito essas coisas, só A gravava lá época e era postava. Fraps e às vezes um e outro aplicativo que tinha, às vezes bom, que rodava depende do computador, mas 90% era o Fraps, que era leve, tranquilo e GG, né? Sim. Tinha o Badcam também, né? Que Também, também. utilizava, mas eu gravava diretamente pela placa. Ah, da placa, na verdade, já E tinha a algumas placa, se eu placas não que me já engano, tinha. se eu não me engano, acho que era o F9, F10, uma Uhum, coisa assim. Tinha um sim, atalho que era você o colocava F9, ali sim. e gravava. Até hoje tem Pegava. aquela, demorou pra sair. No começo não tinha todo mundo que tinha placa de vídeo que poderia, né? Aí depois o pessoal Aham. foi comprando e foi descobrindo, né? Mas o pessoal que na época tinha placa de vídeo integrada direto não usava muito isso, né? Aí baixava esses aplicativos de terceiros assim, né? Sim, Ali eu já gravava, pô, tipo assim, eu sempre tive computador bom, porque, né, talvez a galera não saiba, mas eu trabalho com audiovisual, trabalho com a parte de fotografia e vídeo de eventos sociais, né? Então eu sempre tive que ter uma máquina mais, vamos dizer assim, um computador game que eu bom. usava para as duas coisas, né? É, Tanto para jogar quanto para e que trabalhar. funcionar pra trabalhar e casualmente já casava com o teu hobby que era jogar, né? Tu já usava o Ah, útil com o já, já. agradável, né? Tu já precisava pro Isso. trabalho, tu deu uma turbinada um pouco mais leve e usava pra jogar daí também, então. Com certeza. Aí, então, assim, quando nessa época, né, que eu falei que eu ficava jogando direto, isso começou a atrapalhar um pouco também meu trabalho, né? Que você começava a jogar mais do que trabalhar, então uma conta não estava fechando, né? Sim. Então foi por isso que na época eu dei uma encerrada com essa parte de jogos, né? Aí, 2019. Isso foi 2014, mais ou menos, 13 para 14. Ah, não, aí voltando a falar do canal aqui, que eu não finalizei. Na época, eu peguei esse canal e vendi. Na época, eu tinha uns 6.000 inscritos, mais ou menos. Aham. É, publicava, conforme falei, esporadicamente, gravava uma gameplay, colocava lá. E naquela Mas época, porque na época eu cheguei a pegar a sétima posição mundial, aí a galera entrava para ver, no perfil, acessava o perfil, entendeu? tu botava a descrição, acesse meu canal. Isso, A pessoa ia lá isso, e já via a gameplay, e com isso tu já ganhava os seguidores também, né? Que já chamavam, era o exatamente. atrativo na época era tu jogar aquilo lá e tu linkava pros teus vídeos, né? Para você ter uma ideia, na época, cara, isso aí 2010, 11, eu divulgava essas coisas pelo Orkut, cara. Orkut, eu Olha lembro. quanto tempo tem isso. Orkut, cara. Orkut, Aí a as molecada, tipo assim, comunidades, coisa e tal. eu era o mais velho e tinha molecada que jogava comigo. Tipo, tinha na época uns 23 anos, mais ou menos, aí 23, 24. E a Uhum. molecada de 14, 15 anos, cara. Caramba. Aí os moleques queriam comprar esse Point Bad e na época ninguém tinha cartão. Aham. Aí eles iam até um banco, no caso eu tinha um banco Itaú e Santander, depositava na minha conta, aí eu ia com o meu cartão e pagava pra eles lá. Cara, era Era. mó Não, zoeira.
É que na época boleto era muito atrasado, já existia, mas não era tão Isso. rápido como era hoje em dia. Era Aham, literalmente os demorava 3 demais. dias, né? Que demorava. Hoje em dia não, eles Aham. falam 3 dias útil, mas geralmente no mesmo dia cai, né? Naquela época não, era É. 3 dias útil mesmo, não tinha Três, como. três para mais, né? É, mas Isso quando o sistema não dava nenhum tu tipo não, de pô, erro, né? né? Demorava muito mais. Então tu queria comprar alguma coisa, era um rolezão. Tu tinha que se programar e torcer pra não dar nenhum problema, né? Quando tu comprava. Então no cartão de crédito já liberava na hora. Sim, Aí o dinheiro tava na conta, né? Fazia lá no débito sim. na hora, então já caía. Aí, enfim, aí eu peguei o meu canal na época e que não estava fazendo mais gravação, não estava fazendo nada do tipo. Aí, cara, eu simplesmente eu vendi meu canal Aham. na época. Eu vendi acho que 1.200 reais, uma coisa assim, que já era um dinheiro Era um dia legal na, pra época, era bom, pô, pra só época, comparar. né? Cara, eu não sei o paradeiro do canal, o que que virou, Nunca mais nem nada acompanhou. do Deve ter tipo. mudado, quem sabe, nome, feito Ah, qualquer coisa. mudou de nome, mudou tudo, porque era meu nome Tem. pessoal, entendeu? Uhum. E na época eu usava o nome, era assim, Zemog. O que que era Zemog? Gomes ao contrário. Só Ah, que meu Gomes é com S, eu botava com eu Z. acho que no começo, quando eu te conheci, tu até tinha um pouco ainda desse apelido em alguma coisa, se não me engano, agora eu pensando. Era no canal mesmo, antes de eu mudar pro meu Acho nome. que era Antes de na botar Twitch, Oga. né? Ah, então é. Porque agora que tu falou, eu lembrei do Isso. nome que eu tinha visto ele, é. Antes de eu mudar pro meu nome, aí eu tinha feito isso, eu tinha colocado era um nome, né? Era, Sim, era Aizemog. sim. Eu botei um I antes, porque tinha uma época que tava todo mundo colocando essa coisa de um I antes, né? Aham. Era I, não sei o que lá, Itz, É. não sei o que lá. Era meio que virou Enfim, moda, né? Naquela época. isso. Aí o Zemog, né? Que a galera já não conhecia antes. Cara, acho que eu botei o link errado aqui no link da live aqui. Acho que eu coloquei o link errado, cara. É recente é uma galera que eu vi que chegou que já é dos teus, tá? Eu acho, dá uma olhada, mas acho que tá tranquilo aqui. Mas acho que eu coloquei errado aqui o link aqui na live, cara. Eu botei o link aqui no story aqui, mas acho que tá errado. Deixa eu já vou olhar, já Deixa vou eu te copiar. dizer, pô. Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar e já Deixa eu vou. copiar, deixa eu copiar aqui o link, porque entrou o link desse aí que eu tô falando com você, cara. Deixa eu ver aqui. Vou Eu ver. tentei acessar aqui agora, eu vou botar o link correto Ah, tu botou do Discord. e botei o do Discord, por isso que não tá indo aqui, pô. É, então é. Calma Tu aí. botou do Discord, é. Deixa eu botar o outro correto aqui, que eu fui tentar entrar agora aqui para É. acessar. É agora que eu vi, tu botou o Discord aqui, acabei de ver. Ô, cara, é porque quando eu copio do computador, ele já copia diretamente aqui no. O mais rápido, né? O computador é É. foda, pô. Não tem como. Mas é bom, vai arrumando aí. Enquanto isso, eu já vi que tem uma galera que tá chegando aí. Quem tiver chegando e Aqui, chegar ó. pelo Gabriel, quiser mandar um salve e também fazer uma pergunta, a gente já vai liberar pra galera. Então já vai preparando, já vai mandando no chat aí que a gente já vai ler, já vai trocar ideia com todo mundo aí. Certamente tem uma galera que quer saber onde é que foi parar o Gabriel. Eu sei que já algumas pessoas já vinham na minha live, às vezes em quando, não tanto, mas na época um pouco mais recente que tu tinha parado, o pessoal via, "Ô, cadê o peruano? Cadê?" Eu falava, pô, não sei, Peruana, eu essa, sei, essa aí, essa, né? eu sei que ele tá bem, mas o que que ele tá fazendo? Você falava, eu sei que ele tá bem e tá trabalhando, mas exatamente o que que ele tá fazendo, eu falava, tipo, é pouco que a gente às vezes trocava, na época a gente até trocava mais ideia do que hoje em dia, né? Na época a gente às vezes, não digo diariamente, mas semanalmente a gente trocava uma ideia, às vezes tu colava ainda nas lives e dá um salve enquanto tu tava de boa, né? Aí depois com o tempo tu foi parando, mas eu lembro que o pessoal via cada, pô, cadê o peruano? Ah, o pessoal Essa história pedia. do peruano aí, só a galera que é da É, antiga que vai lembrar, tu né? já vai contar essa daí também, porque com certeza vai ser É, bom né? pra galera, pô. E eu também, antes de tu continuar depois da história, eu quero que tu também se apresente pra galera que não conhece um pouco do Gabriel, né? Também, como tu já tá apresentando, falando um pouquinho, Macau, também que tu fala um pouquinho de você, porque eu acho que quem sabe tu falou até pouco da tua parte pessoal, por mais que tu jogava, ou quem sabe uma galera não via quando você falou, né? E como vai pro canal do YouTube e tudo mais também. Uhum. Bom, então, vou voltar com a apresentação, né? Aqui que a gente, talvez uma galera que está entrando agora, talvez não tenha visto, né? Bom, Gabriel Gomes, meu nome pessoal, tanto que eu utilizava para jogo quanto para tanto meu nome no jogo quanto canal da Twitch, enfim, eu nunca coloquei outro nome, né? Conforme eu falei que eu usava na época do FPS, que era o Azimog.
sim. né? Que era Gomes ao contrário, mas com um I para dar um. Na verdade, a história do Azimog era assim, era só Zemog. E quando eu participava de campeonato com o pessoal, né, que era o clã Explode na época, o narrador do campeonato começou a chamar de Azimog, 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 e aí eu coloquei um I antes. Aham. Já Aí juntou. ficou Azimog, aí É. ficou esse nome, Mas, todo mundo, a galera da antiga me conhece como Azimog, mas né? na época também tinha uma galera que usava muito, tanto que um que ficou muito conhecido era tinha o Idris, que ele botava o I também no começo, tinha uma outra galera que botava Uhum. outra, teve uma época que o pessoal botou muito essa abreviação porque não tinha também nicknames certos pra você, então às vezes tu queria um nickname que já existia, eles acabavam botando um I ou alguma coisa que combinasse com o nome, né? Tu juntou esses dois, então. Uhum. Aí acabou pegando, né, esse nome, Azimog, e ficou. Aí quando eu comecei a fazer o RP, foi assim, eu fazia live pelo Facebook, Sim, né? Quando eu comecei a fazer foi 2019. 2019. Eu comecei a fazer live pelo Facebook, começou tudo na brincadeira, né, com o pessoal. Aí veio a parte da pandemia já início de 2020. sim, Isso eu jogava pelo celular, fazia live pelo celular. sim, Eu pegava, era mais assim para pegar as zoeiras mesmo dos amigos, nunca foi para querer pegar uma carreira, querer ganhar algo com isso. Começou tudo na zoeira na época. hum, E aí foi pelo Facebook. Aí do Facebook, aí foi na época que eu comprei o computador. Eu sim, montei um novo computador que aguentava fazer live, mudei a internet, que o pessoal falava assim, pô, sempre tem zoeira, sempre entra lá e faz por que tu não faz a live? Bota uma webcam, e coisa do tipo, sim, porque eu sempre fui na base da zoeira com o pessoal no FPS, né? sim. E nesse meio tempo que eu comecei a fazer live, cara, começou, eu sempre arrumando, não sou eu que arrumo treta, são as pessoas, a treta vem até a mim, sabe? Sei. Aí, sempre Tu tinha acontece, o imã cara, só, isso. te puxava. Cara, exatamente isso. Eu sou um imã pra treta, mas não algo que eu vá fazer que eu procure algo do Sei, tipo. É a treta que vem me procurar. Então, assim, dentro do cenário do COD M, tinha uma galera de nome. Tinha uns clãs, tinha um pessoal com nome. Então, às vezes, eu entrava com o meu pessoal, que a gente jogava, entrava tudo na zoeira. Tinha, ó, a galera que eu tenho amizade até hoje. O pessoal que faz lá comigo, que era da época do COD M, né? Do COD Mobile. Que é o Berg, que é o Renan. A gente tem um grupo que é como se nós fôssemos, assim, irmãos, sei. né? A gente se fala todo dia mesmo. É o Berg, o Netinho, o Rodrigo, que a gente chama de Ruindrigo, que o Rodrigo sempre foi ruim mesmo jogando, né? Só Mas era notou. amigo lá. O Igapa, que é o Juni Arlen, né? Que Igapa, que ele é de Igaporã, lá, sei lá, uma Sim. cidade da Bahia, o nome dele era esse. Tem o Diniz, Aham. que é lá de. De onde que o Diniz é, cara? É o Diniz e o Vandinha, acho que são do mesmo DDD. Eu acho que eles são da Manaus. Acho que os dois são de Manaus. Acho que é isso mesmo. Acho que são de Manaus. Então, assim, cada um lugar, cara, do sul ao norte, nordeste, sudeste, Notou cada uma um galera em tem todos os fez uma. extremos. Isso. E a gente, assim, eu tenho amizade com eles, que a gente se fala todos os dias. Sim, Que começou dentro de jogo, né, de cara? jogo. Começou dentro eu entrei para jogar uma partida, conheci o Berg. Aí o Berg foi que é o Renan Sim, Berg. A gente começou a jogar direto. Aí começou todo mundo, chama pra clã, chama isso, chama aquilo. Aí eu tinha um amigo que era da parte do audiovisual comigo também. Só que ele começou a querer se crescer muito, se achar muito. Ele queria fazer uma coisa como se fosse tipo uma parada profissional. sim, E não era a ideia que a gente queria na época. sim. E aí eu, junto com o Berg, a gente fundou um clã chamado o Explode, né? Que tá nativo até hoje aí, com o pessoal jogando, né? No COD Mobile. Sim. E
Isso foi do quê? 2020. A gente começou a participar de campeonatos, ganhamos vários campeonatos, fizemos até camisa. A gente tem a camisa até hoje. Muito do pessoal ainda pede ainda para poder fazer, mas não tem mais acesso à arte, né? Sim. Na verdade, eu não lembro nem aonde foi feita. Na época a gente fez quase 50 camisas, que era Caraca. para todos os membros, né? Ah, Então, galera, assim, tipo, do Brasil inteiro comprou a camisa. Não, assim, só quem era membro mesmo do é clã. uma Aí a gente galera passou. espalhada que jogava aí, que conhecia, Isso. acabou comprando, tornou umas Isso, 50 comprou a pessoas. camisa, isso, aí vinha um nick atrás, né, que era Sim, Explode, traço e o nome. sim, Isso na época a gente fez, pô, foi maneiro pra caramba. E a gente, como falei, voltando aqui nessa parte dos amigos, eu tenho esses amigos até hoje, considero, pô, os caras assim, como se fossem irmãos mesmo. Tenho uns amigos da época de Point Blank também. Então sim. você vê como é que passam-se os anos, são pessoas que eu nunca vi na vida, E mas pô, continua a estamos falando amizade. todo dia. Continua na amizade, às vezes quem tá perto da gente, a gente Nem sabe, não tem tchuma. nem, entendeu? Então, assim, a amizade de jogo proporciona isso, né? Sim, Às vezes a gente também, independente de ter jogado, a gente sempre falando aí, sempre sim. curtindo uma coisa do outro, sempre comentando, né? É, São pessoas que a gente acaba levando pra vida, né? Sai do sim, jogo e leva pra vida, né? sim. Independente de não conhecer, de nunca ter se visto pessoalmente, né? Mas são pessoas, querendo ou não, a gente jogando todo dia, a gente cria um vínculo, né? É, tu acaba conhecendo mais do que propriamente uma pessoa. Que em vez de tu sair, às vezes, Pô, conhecer com pessoas na certeza. rua, tu acaba jogando e tu vai consequentemente vai conhecendo pessoas e vai fazendo afinidades, né? Não tem como, né? Não, com certeza. E aí, na época que eu fazia live pelo Facebook, de tanto arrumar treta com esses streamers grandes que faziam pelo Facebook, né, Sim. também, porque a gente, você chegou já a jogar o COD Mobile? Joguei bem pouco, joguei algumas coisinhas pra experimentar, mas tipo, nunca foi mais, tipo, vamos ver como é que é, ver a galera jogando, Uhum. interesse, mas tipo, nunca joguei pra valer. É, eu não cheguei a ver se mas eu acho que no Warzone também tinha uma plataforma, quando você pulava do avião, você caía numa plataforma. Cara, essa plataforma era a treta da gente nos que a gente chamava de XT, que era o X-Treinos, né? Sim, X-Treinos, né? Depende de como a pessoa pronuncia. Então, a gente dominava aquilo lá. A gente caía, matava todo mundo, pegava as armas e ninguém ia. O pessoal queria pular para longe, sim, entrava ficava se escondendo em casinha, pegava granada, pegava um monte de coisa e a gente metia o porra louca mesmo, cara. sim. Querendo nem saber. A gente caía na plataforma, era tiro, um derrubava aqui, corria, descia, pulava, subia pela cordinha que tinha lá. E quando via, a gente dominava, porque a gente pegava as granadeiras. Aí o pessoal ficava puto com isso. Falava, não clica. É, Não é. Ué, meu irmão, quer a granadeira, que pula é azar. na plataforma, domina e pega, E pô. pega azar. Entendeu? Aí a gente saía cada um, às vezes, com duas granadeiras. Aí encontrava um clã dentro de uma casinha. Porra, eles faziam aquela chuva, Sim, só granada subindo, entrando pela porta, pela janela. Aí eu jogava com um ninja. E o ninja ele não aparece no mapa, né? Quando sim. você anda. Aí eu subia pela janela lá, fazia as coisas, matava os caras, ficava puto. Aí você só viu os áudios lá do pessoal xingando lá, o narrador rindo pra caramba. Aí, cara, na época que a gente começou essas tretas, começaram que eu comecei a irritar uns streamers grandes Sim, do cenário. Justamente por isso, que os caras tentavam fazer um conteúdo, a gente ia lá pra zoar e matava os caras. sim. Fazia dancinha. Aí tinha um netinho que falava assim, vai, arrasta o saco em cima do caixão do cara aí, que não sei o quê. Aí a gente não deixava eles pegarem a tag. Aí isso foi criando raiva em cima É, da galera de que alguns criava. streamers, né? Então o que que eles começaram a fazer? Mandar denunciar minha página. Sim. Entendeu? Então foi uma galera denunciar minha página e eu perdi na É, época. Deus. Aí, tipo assim, já eu ganhava dinheiro com estrelas, eu ganhava com, na época, eu não lembro o que que era, não era, é como se fosse uma assinatura que tinha também pelo Facebook, Sim, né? tu... E na Twitch eu nem lembro mais agora, Na tem Twitch, as na que verdade, você tem os recebe. beats e coisa, mas no... É igual mais ou menos que é hoje em dia o membro do YouTube, mais ou menos, que tu conseguia fazer no Facebook na época. Era tipo, tudo que tinha no É, Twitch tinha no Facebook Live. exatamente. É, E as aí estrelas ganhava eram os também, beats, na assim. verdade, e coisa e tal, mas tinha outras coisas que tu podia se afiliar, alguma coisa assim, pra ajudar a apoiar o streamer. Sim, sim, tinha isso aí direto, eu fazia aí com o pessoal direto. Aí quando a minha página caiu, eu criei a da Twitch. Sim,
né? Aí comecei a jogar, fazendo live por lá, mas o COD Mobile na Twitch, ele não era tão forte como era no Facebook. Sim. E um amigo meu da época, né, que a gente chamava de Lelo, Lelo inclusive nem fala comigo mais hoje por causa de GTA, bobeira, vou te explicar o porquê, mas era um cara que eu gostava, mas a gente parou de se falar por causa de bobeira. Quer dizer, ele Sim, parou de falar comigo por causa de bobeira. sim, Aí na época, cara, ele falou assim, pô, cara, tem um joguinho aqui e tal, GTA, mas a gente começa a jogar como se fosse uma parada de vida real. Eu falei, sim. pô, mas como assim? Porque tinha um GTA Online, né? É, E já que é um jogava pelo caos mesmo. videogame. Isso, já era aquele caos, né? Aí ele, não, não, é chamado GTA RP. Aí eu vou te mandar um link aqui do cara pra você dar uma olhada. Aí ele me mandou do Biquinho, 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 né? sim, que ele é do É lá, CA. lá do hype, né? Eu não sei como é que é a pronúncia lá do. Aham, Aí eu fui e vi que eram pessoas reais falando que não tinha aquela bagunça que era do online, né? sim, Aí eu falei assim, pô, cara, vou fazer um teste nisso aí, vou entrar. Aí eu entrei com ele, isso foi acho que 2000, foi 2020, isso de 2020. Nós entramos na Nexus, Nex. na cidade de Nexus, na principal. Hum, Cara, mas era, imagina aí um caos, 700, 800 pessoas online. Como é ainda hoje, né? sei. Isso lá. Galera de hack, galera voando com carro. Eu falei, pô, não gostei muito disso não. Aí Ah, começamos a procurar outras cidades. Aí na época tava lançando tinha acabado de lançar, na verdade, né? A Paraisópolis. Paraisópolis era do grupo Fusion, que hoje tem várias coisas. Revoada, o antigo Comando RJ. sim. Cara, Comando RJ pra mim foi, vamos dizer assim, uma das melhores cidades que eu já joguei, independente de ser zapeada, Mas acho que a maioria mas que as ami... começou a conhecer, acho que a maioria foi mais nela, na verdade, porque eu ouço falar muito dela, cara. Muita gente fala. Cara, porque o que que acontece? Eu fiz muitos amigos hoje, naquela época, né? Eu fiz muitos amigos e eu tenho pô, um amigo, cara, que é daqui do Rio também, não conheço ele pessoalmente, mas a gente se fala praticamente quase todo dia, que é o Nunes, né? Na verdade, o nome dele é Glaube, mas lá no jogo era Antônio Nunes. E a gente, cara, tipo assim, imagina aquela dupla chata que Ah, todo mundo odiava dentro do jogo. sei. Era você. Porque, na época eu comecei no ilegal, já fui de motoclube, praticamente fui de todos os Sempre ilegais. voltada pra Quando eu zoeira entrei, como era no COD, mais ou menos. sim, sim, sempre zoando. Quando aí o cenário mudou, quando eu, dentro do Comando RJ, eu entrei pra polícia. Uhum, Porque eu era da facção da Yakuza, né, que sim, fazia armas. Só que o pessoal não fazia uma ação, o pessoal não fazia nada, o pessoal só queria ficar em primeiro no painel. sim, No caso, o gerente e o dono lá da facção queriam ficar em primeiro lugar no painel, sempre para mostrar que era a facção que tinha mais dinheiro dentro da cidade. sim. Era mais E a minha ideia não status do era. que É, histórias dentro. não é. Se você ver, tem um vídeo aqui no meu perfil no meu perfil do Instagram. Cara, que eu botei eu pedi pro ADM lá colocar uma skin maluca lá, meio de hippie, aí eu Aham, comecei a zoar, dei facada quando o cara vinha me assaltar. Depois de muito tempo disso, que eu vim conhecer, inclusive, os vídeos do Paulinho, aham. Foi que eu dessa não, época. não sabia quem era o Paulinho. Acabou Aí depois eu conhecendo fui. por fazer algo similar, o pessoal te indicar. Exatamente, que fui aparecendo no vídeo. Aí eu Sim, falei, caraca, o mesmo, tipo assim, mais ou menos o mesmo conteúdo que eu faço de zoeira, né? Tem um cara já que faz e o cara já, pô, já tá famosão nisso, já tá um sim, tempão nisso. Então, beleza, né? Foi passando o tempo. Aí eu entrei, né, pra essa Paraisópolis. Aí da Paraisópolis fechou e abriu o Comando RJ. Diz que entrou o Comando RJ, que, né, que eu fiquei nessa Yakuza, tal, que não deu certo. Lá, aí apareceu no anúncio lá, prova pra polícia. Eu falei, cara, eu vou entrar. Aí peguei a paradinha que tinha lá pra estudar, né? sim, Estudei aquelas coisas, o código, enfim, estudei a sim, coisa toda. Passei na prova, que era, pô, cara, o comando de lá, que era o Ninja, era um cara muito bom no que fazia. sim. Isso aí. Ele conseguiu organizar legal, né? E na época eu cheguei.
participar do GAN, que era o Grupamento Aéreo Militar, Sim, que era de helicóptero. Eu era atirador do helicóptero. sim. E na época só tinham 3 atiradores. Então, para Pouquíssimo. você entrar para atirador, na época eu era bom de tiro, Sim. Já né? vinha de, De- de, de FPS, então o que tu mais gostava, Isso, por mais que tu zoava muito, isso. teu profissional tirando a zoeira era tiro, né? Exatamente. Aí tentei fazer aquela coisa, tal, aí botava o personagem, eu sempre botava um modificador de voz, ficava com a voz mais grossa, ficava, Sim, sim, né? O pessoal que sabe que vê o personagem que tem a voz mais grossa. sim. Por quê? Quando eu comecei a sair, na verdade, a voz do personagem grossa, ela entrou quando eu fui para civil do Comando RJ. Ah, Quando eu entrei na civil, na verdade eu perguntei, porque toda vez eu passava na delegacia da praça e nunca tinha ninguém. sim, Aí eu perguntei, "Mô, mas cadê a polícia civil? Cadê a investigação? Cadê as coisas daqui que eu não sim. tô vendo?" Aí eu perguntei, aí o Ninja, né, que era na época era como se fosse o delegado geral, ele foi e falou assim, cara, a polícia civil tá morta na cidade, ninguém participa, ninguém quer fazer nada, enfim. Aí eu falei, cara, me coloca aí que com a galera aí que a gente vai dar um jeito nisso. Hum, Aí ele foi, me colocou um outro cara lá que estava como delegado adjunto, mas que entrava pouco. Só que quando eu entrei ele começou a jogar também, sim. que era o Nascimento, que virou amigo meu também. Ele Aí já juntou eu, o tava e juntou com Nascimento. a turma toda que tava chegando. É, isso, ele já estava lá, mas ele, tipo, Não conseguia fazer não tinha nada. investigação, não tinha Sim, nada, não sim, tinha nada. Inclusive, eu tenho até um canal da época que eu fazia as investigações, é um canal oculto, com os vídeos ocultos, né? sim, Que eu gravava essas coisas para lá. Aí eu comecei a fazer esse tipo de investigação, e quando eu estava atuando como policial, eu utilizava um modificador com a voz mais grossa. sim, Quando eu ia sair para campo para fazer a investigação, eu já usava a minha voz normal, porque o cara não iria conseguir associar uma sim. voz modificada, né, mais Não, grossa com a minha. sim, Então foi onde eu comecei a utilizar um modificador na época. E juntou eu, o Nascimento, o Nunes, que ele entrou depois, que o Nunes era da PRF, entrou o Escobar, que era um cara que jogava com a gente também. E tipo assim, nós 4, e tinha o delegado, é, tinha o adjunto, que era o Nascimento, tinha o delegado titular, que era o CH. CH só gostava de ficar gadando todo mundo lá, né? é, o Só quando tinha parada famoso boa lá amigaço. que ele aparecia, tinha um Messi, né? Que era, a gente chamava ele de Messi, que era o Diego Messi, que era o juiz, gostava, outro que só ficava gadando também, mas tudo que a gente pedia, ele ia lá, assinava e entregava. Então, Legal. qualquer tipo de, como é que fala? Mandado, né? Sim. De busca e apreensão, tudo Passava pela ele ia mão fazer. dele, mas ele fazia a parte dele. Já passava direto para ele, já confio em vocês. Aí, pum, nem Sim, lia nem nada, dava a sim, assinatura dele lá, a data, aí liberava. Então, somente nós 4, é, a gente conseguiu arrebentar 10 facções em 15 dias aham, na cidade. sim, Então, assim, não tinha é, investigação dentro do jogo. Era PVP puro. sim, não A era gente aquela começou. geração tanto, foi, Não, não mesmo. A gente começou a implementar esse trabalho de investigação, né, o trabalho investigativo da Polícia Civil, que tanto que depois muita gente queria já era entrar, Polícia muita Civil na gente. época o nome. Já era a Polícia Civil. Aí, dentro dessa parte que tinha investigador, perito criminal, delegado adjunto, Sim, enfim, tinha um monte de coisa. Aí dali a gente começou a querer fazer uma parada mais organizada, né? sim, Aí como é que foi isso? A gente se juntou, procuramos uma pessoa que fazia modelagem 3D de sim, roupas, mandamos desenvolver a roupa da Core. uhum, Cara, ninguém tinha essa roupa. Aí a aham, gente jogou, deu na época o responsável lá, que era o professor, chamado sim, professor, do Comando RJ. Aí depois, um dos donos do Comando RJ era o Kilua. sim, O Kilua, ele tem várias cidades, né? Então, automaticamente, essa roupa depois vazou para todas as cidades dele. sim. Porque isso estava na base, A na base base da cidade, né? e vazava a base, Então, vazava tudo.
Sim, vazava tudo, né. Então, assim, muitas dessas roupas que tem, não sei hoje, mas na época, a roupa da Core, fomos nós que fizemos. Aham. A gente pagou, a gente desenvolveu, a gente mostrou como queria e desenvolveu todo o uniforme. Inclusive, uma parte do colete que eu levei pra DIP na época, Sim. foi colete que a gente, na época, depois eu aprendi a fazer, né, mas no Modificou começo daí as coisas que. Mas era isso, o esboço do que era na época. isso. Eu aprendi a fazer, modificar, fazer as coisas todas. Mas na época a gente pagou para fazer isso e vazou para todas as cidades, e tal. Cara, a gente chegou a um ponto de da gente quebrar tanto o ilegal na cidade, que a gente começou a ter problema com a administração da cidade. Sim. Os caras não estavam aceitando perder, porque a gente fazia mandado de busca e apreensão, prendia milhões, Sim. prendia, enfim, várias coisas que tinham na cidade. Os caras quebravam, Sim, tinha que começar de aí iam novo. chorar para a administração. Porque os caras postavam foto no Sim. Instagram do jogo, né? Sim. Queria Com ter arma, com status. cara mostrando casa. Sim. Aí é aquele tipo Era de o combo investigação que você já perfeito. sabe como é que é, É o né? combo perfeito, que a gente não precisa nem se preocupar. Já pega e já, você já Exatamente. sai pro abraço. Isso, aí que a gente começou a fazer isso direto, né, e a gente começou a quebrar a cidade. Aí que chegou um momento de o dono da cidade, Sim. ele entrar no RP como se fosse, tipo, uma superintendência da polícia Sim. e para mandar a gente parar de investigar, de fazer aquilo, porque estava tendo muita reclamação. Sim. Aí, cara, começou a dor de cabeça da gente com essas coisas. Pô, se eu tô aqui, eu tô para fazer um negócio direito, porque a gente sabe que em qualquer cidade de GTA-RP, o que move dinheiro é o É ilegal. legal, move muito. Ixi, É porque o ilegal que vai comprar VIP, para sim. comprar carro, para Sim. comprar mochila, para comprar Tem tudo. item. E Quem naquela é época da era polícia, pouco, hoje em dia é muito mais. Naquela época era só um começo do que já viria hoje, né? para você ver, na época não era tão comercial como é hoje, E já né? era começar, tu já sentia na verdade, né? Porque já tinha uma Sim, galera que sim. comprava muito. Então começou essa galera a sair da cidade por causa da gente. Sim. Porque a gente estava quebrando eles e não conseguiam fazer a ostentação de web bandido deles. Porque a gente ia lá e quebrava o RP dos caras. Isso lá em 2020 para 2021. Isso, 2020 para 2021. E daí tu Aí começou, começou a ter esse pro aí tu começou a conhecer também outros LPs, outras cidades e coisa. sim, sim. Aí, na época, nós saímos de lá, teve esse problema, eles deram um PD na gente, mandaram a gente Era lá. sair da polícia. Aham. Aí a gente voltou como ilegal na mesma semana, que eles botaram o pessoal deles lá para fazer, para ser delegado, para ser um monte de coisa. Sim. Aí nós fizemos um RP de 3 dias que a gente parou a polícia geral por 3 dias. Aham. A gente fez um sequestro, pô, épico, cara. Sequestro dentro de alto mar, uma coisa assim, Aham. que se algum dia eu voltar a fazer RP, de repente fazer algum ilegal, alguma coisa, eu tento fazer isso novamente. Mas, tipo assim, depois dali nós saímos, aí lançou, na época estava lançando, eu conheci um ADM da Nexus, né? Virou muito amigo meu lá. E ele montou eles estavam montando a Nexus RJ. Nexus RJ, sim. Nexus RJ. Não sei se tem hoje, acredito até que tem até hoje. Pode ser que tenha, mas quem Nós, sabe não seja do mesmo dono, né? Pode ser que tenha ainda, porque já vem bastante cidades foram vendidas e coisa e tal, e comprado imagem, coisa. aí eu já tô meio por fora. Eu sei que a Nexus normal existe aí na RJ, eu não sei, porque era tudo baseado, né? Tema RJ. Tem. Aí, beleza. Fomos para lá, levamos nossa, a roupagem da Core, Sim, montamos a civil, montamos uma estrutura toda de Discord, montamos tudo, tudo, tudo. tudo. Aí, beleza, a Polícia Civil era nossa, a Polícia Militar era de outra pessoa, eu era o delegado responsável por investigação. Lá a gente tinha cada delegado responsável por um setor. Sim, Um era de perícia, um era de tático, né? Enfim, era tudo separado. Aí tinha a Cadepol, que era a academia da polícia, para o cara entrar. Era tipo assim, você ia subindo, né? sim. De nível. Aí
começou também, a gente começou a bater nos caras da Nexus. Os caras vieram da principal, vieram pra RJ. Aham. Aí a gente começou a macetar os caras direto também. Aí chegou um, que eu tenho até esse vídeo, eu não sei até se eu cheguei a mostrar pra você na época, eu chamava de careca miliciano. O meu Aham. personagem tinha um barbão, né, com a cabeça raspada, desde essa época já era assim, e às vezes eu usava aquela touquinha. Então quando os caras vinham com ameaça, com coisas do tipo, a gente levava pro alto do morro, Uhum. fazia aquela animaçãozinha de pneu, jogava gasolina, tacava fogo. Sim, Entendeu? Então os caras falavam que isso era dark, que isso. Eu falei, cara, os caras fazem uma cidade num tema do RJ sim. e vem falar que tacar fogo em vagabundo é dark? Isso que, né, é que virou, na verdade, com olhado nesse contexto, Cara, né, ficou bem complicado nesse tipo de criação, né? Exploraram sim, mas muita aí era coisa. assim, não era uma coisa. Tipo assim, ali era uma queima de arquivo. Sim, Era tudo dentro do RP. Não era uma coisa simplesmente que você foi ali e sim. você quis humilhar Ah, sim, alguém é. ou algo do tipo. Não. O pessoal misturava muito essa Teve, parte. teve toda uma história. O pessoal não prezava o conteúdo. Não. O conteúdo, para você criar o conteúdo pro GTA RP, nem sempre você tem que ganhar. Às vezes você tem que saber É. perder também, cara. O pessoal na época queria mais ostentar mesmo, eles não queriam saber bem. É, entendeu? Então quando o cara vinha, vou te ameaçar, quando eu sair daqui eu vou te pegar, que vou isso, que Sim, vou aquilo. Aí no caminho, lá tinha delegacia, só que a gente tinha que levar pro norte para prender, igual era no complexo. sim. Só que nesse meio tempo, a gente desviava o caminho. Aham, Entendeu? Então a gente montou um grupo de milícia dentro do jogo. sim, Era bem nichado isso, com a administração liberando. sim. Lógico que não podia fazer nenhum tipo de humilhação, nem nada do tipo, só falava as coisas. Só que os caras achavam que você jogar uma web gasolina no web boneco dele, botar um web fogo, É, mexendo e no ego atingiu, deles. entendeu? Mexia no web ego deles, né? Aí começou o mesmo problema na época, comecei a ter essa dor de cabeça, a Sim. administração toda hora Não me deixava, chamava podava o conteúdo. é, não, porque fulano, olha só, porque fulano é VIP não sei o quê, tipo assim, Sim, comprava um VIP lá de R$ 1.600. Aí era esses que a gente gostava, porque os caras achavam que eram intocáveis porque pagavam pra cidade. sim. Então era esses que a gente gostava de bater dentro do jogo. Então comecei a ter problema com um desse que o cara comprou 4 facções, que lá Ah, tinha as facções que você pegava com uma certa quantidade de gente, e sim. facções grandes de Tem que arma, pagar. de munição, era vendida dentro do jogo. Sim, Você pagava lá, né? Tanto que esse cara comprou 4 facções e ainda comprou o VIP de R$ 1.600. Cara, pra você ter uma ideia, naquela época acho que o cara gastou uns 30 mil, cara. meu Deus do céu. Caraca. Então assim, você tem ideia do que é a cidade perder um cara Sim, desse? sim, é. Por causa de RP da polícia, que o cara tá fazendo um RP dele que Sim, tem que fazer. sim. Porque o cara ficava fotinha fazendo fotinha e vídeo Queria. nas casas VIP, né? Sim. Aí com a AK na mão, Aham. né? Com fuzil, com pistola, com um Sim. monte de coisa, postava tudo dentro do Instagram do jogo. A gente pegava aquilo tudo, Já pegava depoimento, enfim, a gente fazia o que tinha que fazer. sim, Aí os caras, quando perdiam, choravam, entendeu? Não aguentavam a pressão. Aí começavam, né? Aí vinha a administração em cima da gente, aí dava punição, porque falava que aquilo que foi feito era Dark, sim. mas Dark dava. Os caras baniam por 3 dias, a gente voltava. Enfim, começou a virar uma bagunça que eu falei assim, cara, eu não quero mais isso. Eu quero uma cidade onde eu vou ter Conteúdo pra mim. possibilidades de estar crescendo quanto a isso. Sim. Porque na época tu já fazia tuas lives também, então já tava tudo registrado, tu Sim, já tinha que pensar mais nessa parte, eu preciso entregar algo da hora também, né? E tu já isso vinha numa aí. criação de conteúdo, né, que uma comunidade tu já tinha criado, então tu já tinha uma base de como criar uma comunidade, o que fazer para as coisas acontecer. Sim. Então, na época, muitas vezes eu deixei de abrir live, lá quando eu jogava no Comando RJ, por conta disso, que a galera chorava demais, tanto no Comando quanto no Nexus. Eu deixava só gravando, se viesse falar alguma coisa, tal, querer acusar que a E tu gente fez ou tinha. que não fez, eu tinha a prova, né, Sim, até porque dentro do RP, quando o cara te acusa alguma coisa, você tem que ter aquela contraprova, outra né? prova, exatamente, sim. Então a gente fazia isso, mas eu não fazia live porque toda hora descia alguém com
Te agarrava, te levava pro alto do prédio, ó, sobe cal. Sim, Ah, tem a denúncia contra você, entendeu? Então, assim, como é que você vai fazer uma live com isso? sim, é impossível, né? Não tem como. Aí na época eu comecei a ver alguns vídeos antigos, eu cheguei a entrar no Hype, eu participei da polícia investigativa da Hype. Tentei, não, acho que não, na época acho que estava fechada a WL para no Pixel, Sim, estava fechado. E na época eu fiz o cadastro para entrar no complexo, sim. né? Como é que foi que eu me interessei? Quando eu vi aquele vídeo do Paulinho trollando o Luqueta, Aham. que ele foi lá, começou a chamar de, o quê? Barragem? Não, ele chamou de quê? Gruta? Eu não É, lembro. ele falou de tudo um pouco, né? Porque surgiu Gruta, É, favela da Barragem, ele falava um monte de coisa. isso. Ele foi lá, zoou. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei: "Caraca, tem um monte de gente que faz que eu cheguei também a entrar no Cidade Alta, mas no Cidade Alta eu fiquei pouco, cara. Sim, não se adaptou. Não, porque, tipo assim, a galera lá tinha muito streamer, Sim, então o pessoal só queria fazer, conteúdo com com quem era eles. crime Sim. grande, quem Era muita mas você panela sabe na como é que é, época, né? né? Sim, Você sabe como é que é. Tem algumas situações em que o pessoal caga e anda pra você, mas sim, se apareceu um cara que ele sabe que é grande, o cara vai querer, às vezes, até forçar o RP com o cara, né. sim, sim, Então comigo, na época, eu vi a cidade, eu falei: "Pô, cara, eu quero entrar aí". Aí eu fui, fiz a WL, tanto que o resultado saiu, cara, quase 3 meses caraca, depois. na época era demorado, na época era muito É, demorado. foi mais ou menos maio de 2022 Sim, e foi em agosto de 2023, foi justamente quando eu comecei a ter os problemas na Nexus, sim, com essas coisas aí, os administradores toda hora apareciam para falar que tinha denúncia e toda hora sim, atrapalhava o RP. sim. Aí ficava lá, às vezes, meia hora, 40, uma hora de Explicação. suporte. E como é que tu vai fazer uma live com isso? Não tinha Ah, condições. Aí sim, quando eu vi que no complexo o pessoal já prezava muito por conteúdo, qualquer problema que tivesse era falado depois de live, eu falei: "Pô, quero entrar aqui". sim, Só que eu já vinha dessa parte de, né, de polícia investigativa também de outras cidades sim, que eu larguei o conteúdo zoeiro para fazer um conteúdo mais sério. sim, Eu acho que faltava um pouco disso no cenário, que era muito que quando o Paulinho foi um divisor de águas no GTA, né, sim. todo mundo sabe disso. Não, Então ele muito avacalhou coisas que não era permitido, começou a ser permitido por ele. sim. Então assim, muita gente começou a querer imitar o conteúdo dele. Sim, Aí eu achei que ficou muita gente fazendo conteúdo querendo ser engraçadão, sim, mas esqueceu do conteúdo que era um pouco mais sério. sim, que precisava ter alguém que fosse fazer o conteúdo bruto pra, E pra essa galera engraçada conseguir também desenvolver, que não adiantava ter só isso. os engraçados que, né, não ia. Aí aconteceu disso, né, aí eu entrei na época, entrei como fazendo, RP de lixeiro, na Sim, época, né, no complexo, para juntar dinheiro para pelo menos sobreviver, né, sim, aprender toda aquela mecânica, toda aquela coisa que era totalmente diferente. No sim, complexo também, divisor de águas também sim. No RP em si. no RP, né, Sim, cara. não Vamos tem falar como. que não, a era de ouro que a gente chama Sim. aí do RP, acredito que foi de 2020 a 2023. É, até 2023, dali para diante já mudou muita É. coisa, então. Eu não sei você, né, que você já tá dentro do cenário já, você permaneceu, né, no Sim. cenário até hoje, eu não sei como tá hoje em dia. Hoje em dia tá muito mais PVP daquela época. Hoje em dia tá muito menos É. RP, zoeira tem, mas muito voltado mais a PVP. Tá moldando, mas ainda não é nem 50% do que era antes, cara. Já mudou muito. Pô, a gente da época do Bobzera, né, cara, Ah, que fazia o Michael. sim. Pô, Era fenômeno, Michael, fenômeno. que era o, Gagão que jogava Também com a gente também, que Gagão era ele mesmo e por eh, si só ele já era já era engraçado, né. engraçado, aí ele juntava mais, E fazia mais cômico ainda, ficava muito melhor. então assim, a gente entende que tem essa parte, precisa ter a parte da zoeira, mas precisava ter a parte séria Sim, também do jogo, né. Então eu queria fazer isso. Quando eu entrei pra polícia, na época foi quando eu entrei pra polícia foi quando teve aquele wipe da polícia toda, sim, que acabou a DIP, acabou tudo. sim, sim.
né? Aí teve aquela coisa de voltar, aí entrou só o delegado, aí depois entrou só a Cindy, aí depois entrou só o mineiro, aí você veio Sim. depois, É, eu fui o aí quarto, daí ficamos depois, entre quatro, uns 2 meses, mais ou isso, menos, que daí não entrava isso, aí ninguém, depois é. aí entrou a Maria Sim. e entrou o Pablo. Pablo também. A Maria, ela já era ela já tava também na. O Pablo ele veio um pouquinho depois da Maria, mas a Maria meio que já tava com nós ali, mas ela entrou depois oficialmente, depois de um tempo ela entrou. Porque ela já era, acho que da Deep ela voltou daí, se eu não me engano. Aí, cara, foi nessa época que demorou a entrar, a abrir, Sim. vaga novamente. Sabe, Silvestre aí. E, hã? O Silvestre aqui colou na. Pode continuar. Foi quando abriu vaga na época, só tinha, parece, 2 vagas pra DIP. Era poucas, pouquíssimas. E para essas 2 só entrou um, que esse um fui eu. Sim. Tanto que não teve preenchimento da outra vaga. Muita Não. gente que foi, participou, não entrou. Sim. Só eu que entrei. Aí a DIP ficou fechada, Sim. né. Aquele tempo a gente fazia tanto que os maiores RPs que tiveram, foi quando a DIP era fechada só com a gente. Sim. Mas foi fechada exatamente na época era plano isso, porque a Deep ela vinha de uma situação que foi quando eu entrei. E tinha muita gente meio que perdeu um pouquinho o rumo, o controle, porque era muita gente para controlar e precisava fazer isso daí, nichar mais e arrumar a casa, se adaptar para as mudanças que na época tava não só no complexo, eu vou dizer no RP em geral, né? Tudo tava mudando, Aham. então precisava fazer uma mudança, então meio que foi travado por isso. Pensou que era o Manso, não, que é o Gabriel, que era da Deep, pra galera que lembra, quem sabe como peruano, Gabriel. É. Aí, cara, quando eu entrei, que a gente começou a fazer aqueles RPs de investigação, né? Que a gente saía de lixeiro, que aí a gente ia, né, Sim, ia para alto do morro, ficava sim, deitado lá com binóculo. Nossa, sim. quantos RPs a gente fez, né? Diversos, Junto, né? diversos. E eu acho que o RP na época se perdeu quando a Deep abriu novamente. Sim, Que entrou aquela galera nova que veio do Cidade Alta, que veio de um monte de coisa, e eu não lembro quais eram as cidades, e que foi naquela época que entrou aquela que era, parece que era coronel lá do a CDA, Malena. Malena, isso. Quando esse pessoal veio, eu acho que para mim foi quando a DIP ela acabou. Sim, Porque entrou muita gente que não fazia o perfil. Tinha gente que estava entrando na época, na grande em outra cidade, mas ali ele estava iniciando no tava iniciando. complexo. Complexo era totalmente diferente. CDA e Complexo era duas top A- cidades, mas elas eram muito Sim, distintas, né? sim, mas a pessoa que era grande lá, ela achava que ela ia chegar grande também no complexo, e não era assim. Aham. Não é porque a pessoa era capitão, era coronel, era isso na outra cidade, e ia chegar lá como recruta e estava achando que tinha poder. Uhum. Isso começou a muita gente querer mandar ao mesmo tempo. Sim, Começou a ter muita puxação de saco. Hoje em dia eu falo isso porque eu não estou mais no meio, né? sim, Não convivo mais com as pessoas que fazem, mas na época eu não comentava, mas a gente comentando agora nesse bate-papo, até pessoal que está aí na live vai até ver um pouco dessa. Um dos motivos, né, que começou essa sim, parte de eu ir parando com live, foi essa parte de puxação de saco e puxação de tapete, tá? sim, Puxação de tapete principalmente, coisa que era sempre em off, mas hoje eu não vou citar nomes de pessoas, mas eu vou citar situações, né, onde as pessoas podem ser que lembrem ou não dessas coisas. Aí quando começou, antes de ter essa parte toda aí do pessoal vir para DIP, foi quando aconteceu o RP do roubo das casas. sim. Foi, como ele tava, na verdade, pequeno, mas ali foi mais ou menos quando deu um auge, na verdade, né? Sabe, Sim. Moraes? E aí, só na paz? Aí ele foi aumentando esse RP do roubo das casas. E num desses, eu tinha acabado de abrir live
Era nas Tava mansões trocando lá, uma né? ideia. Tava trocando uma ideia com o pessoal lá embaixo. Eu tinha acordado uma investigação. Eu lembro da época que nós tava Você investigando o lembra? letreiro e tu dormiu lá, porque tu acho que na época tinha até comprado uma casa E, lá naquela semana. Nós tava isso, investigando tanto que tu tava tanto naquela região, tu falou, cara, eu vou comprar uma mansão aqui pra mim. Aí tu comprou e tu isso. acho que dormiu e acordou na casa ou perto da região, algo assim. Isso, eu comecei a ver a movimentação, ver aquelas coisas todas. Muita gente achava que tá telando, tá isso, tá aquilo. Cara, não, porque várias vezes É. foram provados em RPs que eu fiz que É nunca que nós houve esse tava negócio de naquela telar. região, nós tava, na verdade, naquela região É. que era por conta da favela, que eu acho que na época era do PV Frango ainda, não tenho 100% de Uhum. certeza. Que eu sei que foi do PV Frango, mas eu não lembro se naquela É, época que a era gente, dele. que a gente ia lá pra cima Ah, como pra é que é o favela nome do daquilo lá? O Letreiro, observatório. observatório, é Observatório. isso. A gente A gente tava ia lá pra cima naquela pro região, a gente já tava muito Sim. presente ali, na verdade. Aí, numa dessas coisas, começou essa coisa de roubo de casa. Pera aí, só um minutinho. Sim. É, que o Caramba, pessoal não manja muito, mas aquela época, como tinha muita investigação, às vezes a gente tava já num lugar que ia acontecer e tu só pegava acontecendo. Tu nem queria pegar é. aquilo e vinha como um combo por outra coisa que tu tava, né? Aí numa dessas que eu acordei, o pessoal tava começando a fazer a operação dessa de coisa de roubo de casa. E aí eu comecei a conversar com o pessoal, tô eu falando lá com o pessoal na live, tal, 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 tal. Aí daqui a pouco eu falando com o mineiro, tô aqui na região das mansões e tal, tal, tal. Vem pra cá. Aí nisso que eu saí, eu cruzei com um cara na porta. Aham, Tava de máscara. Quando eu voltei, aí eu perguntei, pô, quem é você? O pessoal não ficava de máscara lá dentro. sim. Aí começou, com Já a dentro voz da meio embolada delegacia. assim. Dentro da delegacia, lá embaixo nas Sim, celas. sim. É, não só pra contextualizar o pessoal. Isso, lá embaixo nas celas, dentro da delegacia. Aí, quem é você? Aí ele começou, não sei o quê. Tá atrapalhando aí, irmão? Tá atrapalhando? Eu falei, pô, quem é você? Até porque a Jeep era fechada, Sim, a ninguém. gente sabia, a gente conhecia a voz de todo mundo, a gente sabia todo mundo quem era. Sim. Foi quando eu algemei, o intuito, eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem. Eu algemei o cara, comecei a fazer as perguntas, tal, tal, tal. E ele, pô, você tá estragando uma investigação, e não sei o quê. Pô, você tá falando com o cara da Jeep. E eu com a roupa da Jeep, Sim, conhecendo todo mundo. sim. Foi quando você desceu. Você lembra dessa Eu situação? lembro, lembro, lembro. Por isso que eu já Você logo falei das desceu. celas, porque tu tava nas mansões pra Isso, contextualizar o pessoal. isso. Aí você desceu, falou comigo, eu fui, liguei pro mineiro. O mineiro falou com o delega e o delega mandou liberar ele, que era um cara infiltrado. Sim. Sabe, Dom? Aham. Aí o que que eu fiz? Fui lá, desalgemei ele, a gente deu as costas. Só que eu já fiquei na maldade, que tanto que tem vários cortes desse vídeo aí na diversas plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, tem vários cortes dessa parte que eu olho pra trás com o personagem, que eu vi que ele puxou a 12. Aham. Só que a 12 é aquilo, né? Um tiro só, né? Sim. Não dá nem tempo de pensar. É. Aí foi quando o Paulinho foi, deu um tiro pelas costas e deu um tiro em você. Sim. Ele até pensou no início que eu tivesse telado. Sim. Tanto que ele chegou a citar, pô, esse pessoal sete tela, tal, tal, tal. Sim. Meio que não gostou. Cara, veio uma galera pra minha live pra me Eu esculachar. lembro que tu foi hateado bastante na época. Lembro disso. Telador, safado, não sei o quê, não cria conteúdo, tá falando um monte de coisa. Beleza, deixei quieto, né? Aí fizeram clipes da minha live, mandaram pro Paulinho na época, e ele viu que eu já estava lá embaixo. Sim. Jamais iria saber que o cara ia entrar e esbarrar comigo lá embaixo. Foi Até quando porque ele tu viu tava isso. numa mansão e tu desceu antes dele, na verdade. Então, tipo, não Sim, nem teria como prever que ele estaria lá, porque antes dele querer insinuar ir pra DP, tu já tinha insinuado que estava indo lá por conta da ligação com o Mineiro, né? Pra contextualizar a é. galera. Aí, beleza, aí, né, ele foi, achou que eu tivesse telado, né, enfim, não tinha telado nem nada, foi provado isso. Aí no dia seguinte, foi quando a gente estava fazendo uma situação de sequestro, lá pro
aquele bar que tem lá, como é que Bar do é? Machado, que o pessoal falava. Jack, não, Jack alguma Yellow Jack, coisa? perto do Yellow presídio. Jack, Yellow Jack, isso. Tava tendo lá. Aí daqui a pouco, cara, começou a minha live, blum, 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 só fazia aqueles barulhos, não sei o que, fulano de tal mandou tantos, não sei o que lá, parabéns. Cara, quando eu olhei, que eu minimizei, tinha mais de 27 mil pessoas na live, cara. Caraca. Valeu pelo Eu sub Moraes-Berro lembro. aí, entrou para a Moraes. É nóis, tropa tamo do junto. Strumê. Valeu aí. Ele lembrou porque tu algemou o É, Paulinho porque ele falou que era o Gabriel, que era justamente tu, que ele tentou se passar por você, né? aham. Aí quando ele falou Gabriel, aí. Não, Sim, isso aí foi antes, que ele tentou sim, passar meu nome, eu isso, falei, porra, isso. mas tá falando comigo, É, porra, exatamente, entendeu? é. Não, mas o cara deu tanto azar, cara, na época, que ele mudou o nome dele, parece mesmo, pra Não, Gabriel. ele ia E. ser o Mineiro, mas o Mineiro ele não podia ser porque o Mineiro na época era muito conhecido, não ia colar. Daí eu sei que eles falaram, bota o Gabriel. Isso eu sei Uhum, porque depois eu vi o clipe, eu na época eu não sabia, mas depois de acontecer tudo, que a gente foi revisar o que aconteceu por conta que chegou a denúncia, então, tipo, tinha que entender o que estava acontecendo pra ver se tu ia ser punido ou não na época, então veio até pra nós. Aí a gente viu que, uhum, tipo, foi passado o teu nome porque não, faz o Gabriel porque ele é novato e coisa e tal, o pessoal não conhece ele, vai ser mais fácil pra tu se passar por ele, né? aham. Aí, rapaz, eu lembro que, cara, eu cheguei a ficar com esse. Quando ele viu, ele pediu desculpa, disse que realmente não tinha Hum, telado, né? Enfim, pediu pro pessoal vir me dar apoio sim, e veio uma galera para poder, né, através do gank. sim, Cara, eu fiquei naquele lugar em segundo lugar, naquele dia em segundo lugar na Twitch, sim. cara. Assim, de mais pessoas simultâneas. Na verdade, o Entendi. gank, ele veio com 40 e poucas mil pessoas. Ah, mas que ficou deu 27, na verdade, 24. 27 mil ficaram mais de 5 horas assistindo live, Sim. ainda lá comigo. Depois eu fiquei mantendo 5, 6 mil, né, Aham, de pessoas na época na live. Aí foi caindo conforme eu fui deixando de fazer os RPs. Por sim, quê? Conforme eu falei, não vou citar nomes, mas vou citar situações. O Paulinho, depois que ele viu o tipo de RP que eu fazia, ele começou a querer me incluir nisso. sim, Como é que foi que ele passou a querer me incluir? Não foi a partir desse RP. sim, Foi no RP em que derrubaram ele na mansão lá em cima, na mansão da Playboy. sim. Que eu fui lá, que ele tava com o nome de mineiro. É que daí ele já tava se passando por outra pessoa, que daí ele largou o Isso. Gabriel porque já Aí, tinha molhado, ele isso. começou a se passar pelo Mineiro Já mesmo. tinha dado merda lá, porque foi eu Sim, mesmo que sim, peguei. Quando eu puxei o documento e tal, ele falou, e ele com aquele personagem com aquela máscara que arrebentava sim, queixo, que sério. arrebentava um monte de coisa, né? Que sabia que era ele, até porque ele não fazia a voz fina. Aí ele foi e falou, tal, que eu sou mineiro e tal. Então, tipo assim, pra deixar rolar Tu deixou acontecer o pra não RP, acontecer o que aconteceu da outra vez, pra não ter isso. problema. Tu falou, não, vou Para não comprar a gerar ideia, também vou deixar ela lá. isso. Isso aí, vou comprar ideia, para não ficar gerando hater e tal. Eu falei, Sim, pô, vou comprar ideia, vou deixar acontecer. sim, Aí foi quando ele ligou pro Fusion, né, pro sim, coronel, para perguntar o que que tava, ele me ligou para perguntar o que que estava acontecendo. Aí eu falei assim, não. Aí eu, para poder gerar um conteúdo, né? Não, cara, o policial aqui, o mineiro aqui, ele estava na região aqui daqui das mansões aqui, né? Ele veio verificar uma QRU de disparo e acabou que ele foi atrás do humilhante, sim, né? O humilhante pulou na piscina, ele pulou atrás, mas como ele não sabia nadar muito bem, o cara saiu correndo por dentro da mata. Quando ele saiu da piscina, a bota dele, que não tem antiderrapante, que inclusive acho que o senhor tem que colocar isso aí para a corporação, as sim. botas antiderrapantes para poder prezar a segurança, né, dos seus policiais. Ele escorregou e bateu com a cabeça aqui, olha Sim. só, cara. Que na época ele já Aí, tipo tava até assim, com um RG falso, que na época não era usado. Ele não usava também no isso, RP, mas ele não isso. quando tu pedia identidade, ele na época caía já como mineiro. Então, tipo, não tinha mais aquela desculpa de como antes tu fosse pedir, ia cair o nome real dele. Já não caía, né? Porque ele já tinha adotado Sim. isso. Aí, né, depois, a partir desse RP, cara, que tipo assim, pô, ele falou, acho que eu tenho até isso gravado num corte, alguma coisa eu devo ter aqui. Ele foi falando assim, pô, o cara improvisou muito bem, esse cara é muito bom de Sim, RP e tal, vou tentar colocar ele nos RPs comigo. sim.
Aí foi quando ele começou a entrar, nos comandos da polícia que faziam roubo com ele começou a tentar me colocar dentro desse RP, Sim, de roubo de casa. Conclusão, não deixaram eu participar do RP. Eles cortavam, não deixavam eu participar. Eh, Muitas vezes ele viu potencial no que eu poderia fazer, sim. né, mas, os comandos não deixavam eu participar. Não sei por que motivo até hoje, foi como eu falei, eu era um cara que na época eu estava no hype, então muita gente em vez de utilizar até como degrau para subir junto, Sim, preferiu tirar a escada, não deixar ninguém subir, sim. entendeu? Então assim, muita puxação de tapete por baixo dos Eu panos não lembro, a teve. tua saída, tu saiu porque tu quis? Eu não lembro dessa parte, eu sinceramente não Não, me lembro. tiraram da polícia. Tu foi tirado. É que eu sinceramente eu não Me lembro, galera. Eu tô pedindo porque tem coisa, tanta informação É, da época que eu não lembro. Já faz o quê? 2 anos agora pra 13? Foi 2002, 2022. Então, tipo, eu tô pedindo porque tem coisa que nem eu lembro certo. Eu lembro dos RPs que eu tava presente, mas tem detalhes que eu também não vou conseguir 100%. eh, o que que acontece, eu comecei quando começaram a cortar muito o meu RP nessas coisas, Aham, eu deixei de estar entrando com tanta frequência. sim. Não tava tão Aí presente. foi quando essa quantidade toda de polícia de outra cidade vieram, que veio a Malena, que veio essa Ah, restante é todo esse verdade. pessoal. Agora que eu lembrei que eu acho que eu até te cobrei que tu tava inativo, né? Agora eu Se lembrei, é até que uma vez eu te perguntou. chamei no e-mail, eu falei, cara, entra no RP que eu preciso falar contigo em RP, que eu não falar em Discord, que não falava nada, nunca falava nada em Discord, né? Aham. Então, tipo, eu falei, entra no RP que eu preciso falar contigo, e eu acho que eu te cobrei se tu ia manter entrando ou não, porque tinha uma galera vindo, verdade, agora que tu falou, eu lembrei. Isso, Ah, aí foi quando aí quando entrou aquele maluco tal de Pedro Sem Freio, sim, que é Pedro Sem Freio. sei, o maluco que fazia, Pois ele era um Paulinho louco, só que ele fazia algo diferente, ele tinha umas ele ideias parecidas. Ele fazia muita ele blitz começou legal e coisa e tal. ele começou a zaralhar, cara, o Sim, RP da Deep, na época. Aí eu chamei a Cindy, e eu falei: "Cindy", isso eu falei com ela pelo Discord, tá, aham, pelo Discord e falei também em game. Falei assim: "Olha só, essa galera nova vai acabar com a Deep". sim. "Ah, como assim?". Isso eu falei tanto, só deixei um esboço pelo Discord, mas falei, pessoalmente no RP. Eu falei assim: "Olha Sim, só, essa galera vai acabar com a Deep". Por quê? Tem muita gente que acha que tá grandão, sim, e não aceita que aqui é soldado. É hum, comando, é capitão, é isso e aquilo em outras cidades, mas sim, aqui dentro do complexo na Deep é soldado. Você está em estado probatório, para saber sim, se você vai ficar ou não. Então muitas dessas pessoas ainda achavam que estavam em outra cidade. sim, Aí queriam dar ordem, queria falar um monte de merda, enfim, muitas coisas eu fui engolindo, fui deixando, tanto que uma vez que fizeram um RP ridículo, que foi a apreensão dos caminhões lá do beco do Paulo que pegaram o professor, sim, cara, zaralharam, o cara tinha nome chamando ele de professor, sim, sabe, uma parada que tipo, cara, não era esse o nome da identidade dele, como é que ia chamar o cara de professor? Enfim, aí eu fui, comprei o RP do cara, porque queriam prender o cara, porque o cara estava com algema, aí eu fui e sim, falei: "Não, essa algema aqui, tô vendo aqui que tu tem uma cara de safado aqui, tu gosta de umas sim, paradinhas, né, um sado e tal". Eu tentava criar um conteúdo com os caras, sim, né, eu sempre tentei fazer isso, mas tinha gente que queria sobressair eu mais em sei. cima disso. Aham. Entendeu? Então que não era o caso, eu tentava deixar gerar, igual quando eu prendia aquele maluco que fazia, eu nem sabia que era ele, o Chico imitador, Sim, que na época ele fazia, eu ele tava, na época ele tava bem presente. Ele sempre fazia vários personagens, sim, né? sim, Acho que na eu época, eu não sei se prendi ele já ele fazia o CJ. Ele não fazia o CJ nessa época também? ele estava com o CJ quando Sim, eu prendi ele. Aí eu
prendi ele fazendo tráfico, né? Sim. Enfim, peguei, aí levei e falei assim, pô, cara, o cara tá criando conteúdo e tal, não vou prender o cara. Aí levei ele lá, Sim. levamos ele lá pra Jeep, botei ele pra varrer as celas, pra passar E um a Jeep, pano na na verdade, mesa. nós nunca queria ferar com a galera. A gente pegava de Não, acordo com a não, pessoa, né? Se a pessoa se lascava, ela se lógico, lascava sozinha. Mas se a pessoa lógico. brincava, a gente tentava dentro das possibilidades que a gente tinha, né? Agora, o único assim, vamos dizer assim, que eu fiquei puto depois, não na hora, que eu levei pro coração depois que eu fiquei puto, mas passou também, isso foi época de jogo, né? Foi quando a gente prendeu o Coringa e a Arlequina. Ou foi em LP, no caso, pra quem não sabe, Pô, né? você lembra, Eu né, lembro, eu do sei, eu tô RP, ligado. como é que foi a confusão, Sim, que me xingaram dentro da cela, que falaram um monte sim. de coisa, aí depois viralizou um corte do Segundo rage Luqueta. que tu tomou nessa época, né? Porra, eu tomava hate direto, É, cara. como tu falou no início da live aqui da entrevista, né? Tu era o aspirador de treta, né? Pô, direto, cara. E aí você vê como é que as tretas me procuravam, não era eu que procurava as Sim. tretas. Eu lembro disso aqui, eu lembro também, eu lembro muito bem dessa parte aqui. O Moraes falou alguma coisa do Jacaré, mas acho que o Jacaré na época ele era do ilegal, ele nem tava ainda na investigativa, não sei se ele teve É. alguma coisa a ver com a treta do Gabriel, não. O Jacaré na época ele tinha investigações da DIP, mas na época ele não era tão protagonista, então tipo ele aparecia mais pelo delegado. Eu não lembro se pelo Gabriel tinha alguma coisa a ver, o Gabriel até pode responder. O Gabriel que inclusive tá com quase na hora, né, Gabriel? A hora que tu quiser, tu avisa, tá? Não, não, tranquilo. Eu só tava vendo aqui o que ele colocou agora aqui, Sim. né? Apesar de fosse o jacaré, foi mais gente. Mas o Jacaré na Ó, Civil foi depois do Gabriel, galera. Mas o Jacaré ó, já era do complexo, mas ele era do ilegal. Ele tinha aquele beco do Jacaré, ele já fazia as coisas e já tinha interação. Na época, a Maria, que jogava com nós, já tinha uma proximidade. Porque a Deep tinha alocações. O Gabriel cuidava de uma parte, eu cuidava de uma parte, a Maria de outra parte. A Maria cuidava da parte do Jacaré. Então não lembro se tem alguma coisa linkada. Acredito que não. não, não, o jacaré, acho que acho que ele confundiu. Ó, o Moraes, você vê, o Moraes é o Matheus, Sim, que ele virou até meu ADM na época. sim, É um cara que hoje eu falo até como se eu fosse um irmão meu de que não mora perto de mim, entendeu? sim. É uma das amizades também que eu levo pra vida, que é esse cara aí também. Pra você Aham. tem uma ideia, cara? Esse maluco é tão foda. Ele sabe que eu sempre falo isso, que ele é gente boa pra caramba, considero ele demais. A amizade que eu vi é que ele veio do gank do Paulinho, tá? Veio junto, veio da Na tropa. época. Veio ele e veio a Mussi, que é a Sim, Mônica. Que eram as duas pessoas que eram mais ativas ali, que me ajudavam ali pra caramba. sim. Quando queimou meu monitor, cara, e o outro quebrou, eu fiquei sem fazer live. Esse cara mandou mensagem pra mim e falou assim: quanto custa um monitor? Me dá teu Pix aí. O cara foi lá e deu pra eu comprar. Eu comprei 2 monitores, cara. Caraca, brabo, hein? Entendeu? Ele disse que tentou mandar um monitor pra mim, que ele mora nos Estados Unidos, né? Sim, Tentou mandar, mas aí eu não conseguiu lá. Aí ele foi e falou assim: cara, vou te mandar o dinheiro do que eu ia comprar aqui, você compra aí o monitor pra você. Foi quando eu voltei a fazer live por causa dele, cara. sim. Salve, Lancard. Ele foi, Aí ele falou assim: não, pô, vou dar uma moral que eu gosto aí do teu conteúdo e tal. Pô, o cara pagava sub, né, pro pessoal, Sim, né, ajudava a participar, fortalecer. sempre tava ali comentando. Sim, Então, assim, são uma amizade que eu falo também que o GTA ela me deu, que eu levo pra vida. sim. Eu falo com até usou ele chamando de arrombado, eu falo com esse arrombado aí todo dia. Mando mensagem, mando áudio. Eu falei pra ele: não, vou fazer a parada lá com o Leleco lá, assiste lá. Então, assim, é um irmãozão meu mesmo também que veio através do, Das do, do lives. gank, né? E tu pensa em voltar Das também, lives. fazer, criar conteúdo, não digo DLP, mas que nem tu já era do FPS, tu tem ideia, tipo, quem sabe voltar, alguma coisa mais devagar, algo com não tão compromisso do que era o RP, algo tipo, aproveitar meu tempo livre. Ah, hoje eu tô com 2 horinhas livre, vou ali, converso com a galera, faço alguma coisa. Na verdade, eu queria ver se eu mantinha uma vontade de fazer. Cara, muita gente manda mensagem ainda pra mim, fala, pô, volta a fazer RP e tal, 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 só que eu não tenho mais aquela coisa, O né? RP Ainda cansou de pra ti, fazer. né? Por conta desses Aí só, NSBOs e bastidores. aí pra concluir essa parte do RP, os caras que poderiam estar crescendo comigo foram os que puxaram meu tapete. É, principalmente depois que eu fiz o RP do
que eu considero, tá? Eu não vi outros RPs, outras coisas assim. Mas pelo menos de todo esse conteúdo que eu consumia de época, pra mim um dos melhores RPs que já foram feitos foi o do Tribunal. Sim, o do tribunal foi muito laçado, ele teve muitos laços, na verdade, ali foi deu Cara, trabalho de bastidor na época, a galera não tem nem noção, pô, eu não posso não nem tem falar quantas horas eu noção. passava aqui organizando pra ir chegar pro Gabriel e falar, ó, Gabriel, pode fazer teu rolê. Eu na época, eu não aparecia muito por conta que eu fazia mais os bastidores, porque eu falava, ó, Gabriel, vai lá É. vocês já estão inteirados, vai lá e faz vocês o só do aval e se precisar eu intervenho em alguma coisa ou dou uma dica, sei lá. Tanto que quando naquele RP que o Paulinho ele foi dar o depoimento dele pra juíza, Sim, ele queria que eu ele sempre queria que eu sim, participasse. ele Só que puxava. nessa do tribunal não teve ninguém para puxar meu tapete, Aham. entendeu? Foi diretamente com ele. Tanto que não foi nem combinado de eu falar nada, mas eu falei assim, cara, eu vou criar, porque muita gente não, Ah, é, teve o talvez não tribunal que tu falou saiba, no tribunal, verdade, eu lembro disso. Agora que tu talvez falou, muita gente, eu não lembrava desse. talvez muita gente não saiba, mas o meu personagem, eu estava criando ele em cima do Sargento Rocha do Tropa de Elite. Sim, Justamente para fazer essa parte do roubo de casas. sim, Porque a ideia que eu passei na época, tá? Foi para um head staff, que inclusive até utilizaram essa ideia depois, mas fizeram mal feita, não fizeram da maneira que eu queria, até porque eu não passei todos os detalhes de como eu queria fazer, sim, que era criar uma milícia dentro da polícia. sim, Mas você criar a milícia não significa que você vai botar os head staff ou os panelas para fazer um RP. Não, sim, era um RP que seria construído, não é uma coisa combinada que você sim, pega fulano. Não, eu estava fazendo essa construção do personagem. sim. Quando eu vi que puxaram o meu tapete, não deixaram eu fazer o que eu queria, porque tinha que ser de acordo com o que as pessoas queriam, existia pauta, existia reunião, É, então para isso, para mim não é RP, isso já é. vira encenação, Eu acho que na tá? verdade o Basta, se eu não me engano, agora que tu começou, essa parte do tribunal foi meio o divisor de águas que tu bailou da polícia, né? Sim, Acho que foi ali que entendeu? deu que tu foi, né? Tanto que depois dali começaram, porra, porque em um depoimento meu, porra, eu derrubei o delegado-geral da polícia e o comando-geral da polícia, né? É, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que agora que nós conversando, eu lembro que logo depois deu a treta que eu já. Acho que foi na semana que eu te cobrei mais presença. Foi na época do tribunal que tu tava afastado e tu voltou na semana, daí deu isso aqui, daí deu basta, né? Sim. E aí começou porque a partir disso aí começaram a cortar tudo meu, Aham, entendeu? Tanto que nessa época eu ia receber o segundo gank do Paulinho, foi depois do tribunal. sim. Só que os caras estavam armando para me pegar, que eu já sabia, Uhum, ali dentro. Quando eu saísse do tribunal, eles iam me pegar. Iam querer fazer uma espécie de PD em mim sem necessidade. sim. Aí eu falei assim, cara, eu não quero perder meu personagem. Uhum, Sabe o que eu vou fazer? Fui pra dentro do matinho pra dormir, quando acabou o tribunal. E depois com o Paulinho, quando acabou a live dele, ele ia me dar o gank novamente. sim, Aí ele foi e falou, ó, se eu ganhar nesse negócio de tribunal, porque eu vou sair absolvido daqui e tal, eu vou criar uma divisão da polícia e eu vou passar pro Gabriel. sim. Só que muita gente também não sabe que eu tive conversas em off que não foram aprovadas, inclusive, pela administração, porque eu ia montar uma espécie de CIA Aham, para fazer espionagem governamental. sim, Era um RP que eu queria fazer. Eu ia ser espião do governo. sim. Então, em cima de quê? Dentro da polícia, dentro do exército, dentro dessas coisas. Eu ia ser uma subdivisão onde eu iria escolher as pessoas que iriam participar junto comigo. Sim, sim. Só que isso não foi aprovado porque isso afetaria o ego de alguns head staff, Eu lembro que na época deu um entendeu? negócio que eu lembro só que eu te cobrei. Teve tanta coisa que eu lembro que até tu comentava em algumas coisas, mas
Na época era muito correria, porque agora falando, tinha a questão do tribunal, tinha algumas investigações que tava pra cair muita pessoa. Eu lembro que eu tava bem por fora dessa parte, eu cuidava 100% da LP. Eu lembro que eu pedi, como é que tá a tua situação? Eu lembro que quando eu te cobrei, eu falei, cara, sei que tu tá com um problema, mas e aí? Tu vai ajudar nós aqui ou nós vamos ter que te tirar? Porque na época tava por chegar o pessoal do CDA, era bem na época que eles iam, eu Sim. acho que eu te cobrei no começo da semana. Eu acho que, tipo, ou no final da semana e no começo da outra eles iam vir. Sei que era intervalo de 3, 4 dias antes de dar toda essa mudança. Tanto que né, nessa época passaram, o Mineiro já tinha saído, né? Sim, Aí passaram o comando da Tática, não sei se é Tática, não lembro o nome agora. Acho que era Tática. Passaram pro Braddock. sim, E uma coisa que eu fiquei tão chateado com ele, inclusive com a Cíntia na época, sim. né? Eu falei com eles, inclusive, depois disso até por. Mas também, inclusive, nenhum dos dois também me respondeu na época. Eles me desligaram da Jeep pelo Discord, pô. Hum, Entendeu? Então, assim, eu achei que não foi uma coisa legal, podia ter falado para eu entrar, pra polícia e tal, sim, entra lá, a gente faz um RP de desligamento, de alguma coisa, já que você não está satisfeito com o que está acontecendo, porque virou zaralho. Aquela coisa que era sim, uma coisa prazerosa de você jogar, de você participar, quando entrou aquela cacetada de gente, virou uma parada meme, cara. sim. Então, eu acho assim, o pessoal deixou de fazer, muita gente boa deixou de crescer porque o ego dos que estavam aqui em cima não deixava a pessoa subir um degrau. Aham. Pô, uma pessoa que era muito boa, que poderia também ter crescido também, que se não fosse capada, foi a Maria, cara. A Maria, eu lembro que ela parou também. Hoje em dia ela Porra, tá bem desligada. Ela virou mãe dela, se desligou mais ainda. Eu sei que recentemente até falei com ela, vi como é que ela tá e coisa e tal. Ela pensa em voltar também, mas não por agora, porque ela virou mãe e coisa e tal. Uma pessoa que eu quero que ela aham. participe aqui. Inclusive, conversa com ela, era pra vir aqui também mais pra frente. Entendeu? Então, assim, são pessoas que tinham potencial para crescer, mas não cresciam porque o ego dos outros era bem maior, que não deixava a pessoa evoluir. Sim, Tipo assim, se eu não vou junto, eu também não quero que o outro suba. sim, Só que pra mim isso é burrice. sim. Que a pessoa poderia usar É o trampolim, teu né? hype pra poder te trampolim, porra. Pelo amor de E ali Deus, tava cara. todo mundo com todo mundo. Na verdade, todo mundo começou baixo, Pois né? é. Mas não, cara, era uma babação de ovo. Ó, Paulinho aparecia na live, aí sempre tinha um baba-ovo que já sabia que tava lá, ligava pra ele. Ia Sim, lá pra fazer RP pro cara que sabia que a live do cara ia encher. sim. Cara, e tipo assim, era um RP que acabou se tornando chato e o próprio Paulinho percebeu É, isso. ele cansou porque ele viu que o pessoal que tinha uma galera que tava ali pra sugar, na verdade, não pra Exatamente. somar, não é aquela Pô, galera que tinha uma ideia que ia aumentar o potencial do RP dele. Era aquela galera, eu quero participar sem ter nenhuma ideia de como ajudar, na verdade, eu quero estar ali. entendeu? Então, assim, do momento em que ele começou a perceber isso, ele começou a cortar. Sim, E no momento em que ele dava a ideia e era cortado também, ele começou a ver que não era uma via de mão dupla. é, Tanto que quando eu saí, eu fui e falei assim, cara, esse RP do complexo, ele de alguma maneira ele vai acabar. uhum, Eu falei isso em live, é porque eu não tenho isso, eu acho que eu tenho algum clipe disso. Qualquer dia as pessoas falam, que não sei o que, não, eu acho que eu tenho algum clipe falando disso sim, que não alguém tem em clipou mãos, mas isso. acho que tu tem em algum É, lugar. tenho sim lá, que na aba do criador fica, né? Os Sim, clipes que já foram feitos. Eu falando que o Complexo não iria durar muito tempo por conta de atitudes dos Red Staff, sim, tá? O que fizeram lá, aquela parada de prender o governador, quando o Paulinho estava de governador, cara, aquilo foi um troço tão ridículo aham, que foi feito, que eu acho que é aquilo dali que fez a saída do Paulinho do Complexo, pode ser. Pode ser porque já vinha numa somatória de entendeu? várias baixas, várias coisas Sim, não muito boas, né? várias. Entendeu? Tipo assim, conforme eu falei, muitos RPs ele tentou me colocar, ele queria que eu participasse junto Sim, com ele, tá? Tanto que depois eu falei, em off uma vez eu falei com o Bagual, e eu comecei a fazer umas paradas lá pro beco, depois que eu tinha saído da Jeep, que ele queria pegar algumas pessoas da Jeep. sim.
Aí ele foi, realmente viu dentro do RP que eu tinha saído e tal, me deu uma arma, me deu uma coisa. E eu comecei. E naquela época eu ia até. Indiretamente eu estava entrando pro beco. Sim. Eu lembro que na época até tu pediu pra mim, tu falou, cara, o que que tu acha? Eu me aproximo ou não, porque tu falou, pô, eu tô fazendo um policial mais sério, será que eu vou ou não vou? Sim. Eu lembro que tu me pediu umas duas, Eu, três vezes, que nós trocava bastante ideia é, sobre isso. sim. Em off, né? Ah, Fora assim, de off, é. RP, É né? que depois de RP a gente volta e meia ficava na madrugada conversando entre nós da Jeep, né? Ela sempre fazia Aham. isso. Então, assim, na época, indiretamente eu estava entrando, só que veio o wipe. Quando veio o wipe, tiraram a minha WL, eu não Sim, voltei no segundo ato. sim. Eu acho que uma vez tu tentou, acho que uma das últimas vezes que a gente conversou sobre, tu comentou que tu ia voltar, mas teria que voltar pra polícia, né? Algo assim. Sim, tinha que voltar lá, mas aí porque Tu tinha não. a WL pra Hum. polícia. Só que Aí tu é queria coisa pra que eu não pista queria. mesmo, né? Isso, o que eu queria fazer é Ah, parada diferente. Eu falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa diferente. E nisso, tipo assim, eles cortavam como é que fala? A WL sim, de quem não era ativo na cidade, cara. sim, Então eu que estava ali, eu participei daquela guerra final, eu sim, participei de tudo. Só que eu sei que isso foi perseguição pessoal, sim, entendeu? Por conta dos RPs nos quais eu me envolvi, principalmente por conta do tribunal. sim. Então eu acho que dali meu RP ele não andou mais, porque eu fui capado, tá? Então foi o que me desanimou de continuar a É, eu acho fazer que logo depois RP que eu na acho que quando tu época. se desligou, acho que tu nem chegou a entrar pra polícia em si. Tu acho que não patrulhou depois da Jeep mesmo. Tu não simplesmente não entrou Não, mais, né? não, aí depois dali, cara, tiraram, né, minha WL, eu não entrei, não consegui entrar mais. Aí eu foi justamente nessa fusão de ter saído para Jeep e tá meio que negociando, entre aspas, de estar entrando lá no beco, né, Sim, para fazer o RP lá com o pessoal, que o pessoal curtia também. E depois eu entrei para capital. capital. Tu tava um tempo na capital. Tava. Fiquei jogando lá um tempo lá, mas, tipo assim, já não tava jogando mais em live, né? Jogava uma hora ou outra. Eu esbarrei com um Gagão, fazendo. Gagão tava na Sim. polícia, ele me chamou pra entrar na civil junto com o Jacaré. Ó. Aí, quando começou a coisa de trabalho, essas coisas todas assim, eu também comecei a me enrolar também com o trabalho. Aí eu fui me desligando até a hora que eu parei mesmo É que também teu de trabalho é jogar. puxado, como tu trabalha com fotografia, É, eventos e coisa e tal, às vezes tu pega uns horários né? torto que é difícil tu manter uma rotina também, porque tu não tem um exemplo, ah, eu vou trabalhar das 5 da manhã às 5 da tarde. Tu é Sim, horário torto, né? Às vezes tu vai estar de noite, às vezes tu tá né? de dia. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer um casamento daqui a pouco, 4 horas da tarde, Ué, né? é. Então não tem muito. É a 4 horas hora da que tu tarde tem tem que estar que. lá. Tu avisa, tá? A hora que tu quiser, tu É. fala. Não, então assim, tipo, mesmo pra concluir mesmo, Leleco, assim, o motivo maior de eu ter parado, né, de fazer as lives Sim, foi justamente essa parte de a galera ter puxado meu tapete. Quem poderia ter utilizado como trampolim, como uma escada e sim, subindo de degrau em degrau junto comigo, sim, tipo assim, ah, se eu não vou, você também não vai. sim. Que a pessoa queria atenção só para ela não sabia dividir a atenção. Pessoas, né? Não É. uma pessoa em específico. Assim como fizeram também com a Maria, assim como fizeram com, na época, teve aquela Verdinha A também, que eu não Verdinha sei. também tentou. Lembro que no início da season É, ela chegou a ir pra Polícia Civil e coisa e tal. Ela uhum, tava. Até na época ela pediu ajuda, mas eu já não tava mais animado. Logo depois eu saí da Civil também. Então, tipo, ela me né? pediu umas ajudas. Eu falei, ah, não vai dar porque eu já tô ralando aqui. Então, mas é o que eu tô falando, muita gente que teve. Eu poderia hoje estar, de repente, vivendo de live, cara, como Sim, muita gente vive. sim, Porque eu cheguei a pegar um público, eu cheguei a pegar um hype para isso. sim, Né? Mas justamente por conta dessas coisas que foram sim, desanimando, ter continuado, eu achei. é, no momento em que você faz algo, a pessoa faz que só quer benefício próprio para sim, ela não quer compartilhar aquilo, para mim, cara, já vira armação, já sim. vira, enfim, para mim já não valia mais a pena continuar, tá estressando. Aí começou, parei de fazendo e parando de fazer live aos poucos. Foi quando Decidiu parar mesmo. o público foi caindo também, parei de jogar, tentei botar um Red Dead, mas Sim, não era o hype da época, né? sim.
Mas enfim, muita coisa aí, cara, que se for parar pra falar, a gente vai ficar aí umas Mais 2 2 horas te horas. contando É, contando cada situação, cada coisa aí que eu tinha até mais vontade de falar mais coisas ainda, mas né, não mas dá, né? até por conta do tempo, não dá. Como eu falei, eu não tenho muito papa na língua, não tenho Sim, rabo preso com ninguém, eu não ia ficar citando nomes para não ser sim. desconfortável, né, mas as situações eu iria passar de outras coisas, de Sim. repente numa outra oportunidade Vamos, aí, vamos de comentar. repente numa parte Sim. 2, numa coisa com mais tempo, né, a gente Podemos pensar numa outra situação pra tu colar aqui de novo, pra gente conversar mais, porque, pô, tanto tempo sem conversar e tanto tempo que a galera que acompanha a RP também é. quer saber que não sabe Não, também. e sem contar que as partes boas, as coisas mesmo, das tretas, das coisas que eu começar a falar, infelizmente não Não, dá não vai tempo, dar porque tempo. vai ver, É, cara, ó, a gente começou que era o quê? 1h20, mais ou menos? Já isso, uma são. 20, uma e meia, mais ou menos, já são Já tem 13h10. 2 horas que a gente tá papeando aqui, como é que passa É, rápido? passa tempo rápido. Só pra gente, antes de te Entendeu? liberar, se tu pensa em voltar a trazer algum conteúdo, trabalhar uma mídia social, tipo um TikTok, um YouTube, ou fazer uma live bem curta, fazer algum envolvimento, tu pensa nisso ou por enquanto tá longe? Cara, de repente, para ano que vem, eu penso em voltar a fazer live sim, cara. Se tiver uma parada maneira, de repente, porque eu gosto do RP, Sim, eu gosto da parte da polícia investigativa, eu gosto de fazer. Só que o problema é que as pessoas hoje estão muito mimadas, elas não sim, aceitam a perder, elas só sim, querem ganhar, sim. Isso é, entendeu? o Então, cenário mudou bastante. mudou muito. E quem sabe, de repente, voltando com esse RP um pouco mais raiz aí, né? Uhum. Pessoal venha querer assistir, dá oportunidade, que o problema também, cara, muito é do público também, que ele não dá oportunidade Não para dá. novas pessoas, novos Sim, talentos, né? Eles só querem ver os mesmos. sim, E às vezes o RP dos que já estão famosos já está batido, não tem o que é, fazer. O cara às vezes está parado lá mexendo em celular na live, sim, mas o cara tá lá com 2, 3 mil pessoas na live, é, batendo um papo, e o cara que tá fazendo um conteúdo maneiro tem fica pra 2, 3, trás. 4, 5 pessoas, É, entendeu? Então, é complicado. isso que às vezes desanima, né? A gente monta um cenário, a gente gasta dinheiro com iluminação, gasta dinheiro com áudio, né? Gasta dinheiro com a parte Sim, de visual, né? De câmera, de é. tudo. Às vezes não tem um retorno, isso desanima Ah, o streamer que tá tentando iniciar, né? sim, é bem complicado, pô. Mas tomara que tu consiga voltar, cara, porque é Não, bom pra a galera que acompanhava também, tu manja, quem sabe tu consegue voltar com um FPS, talvez, né? Porque tu já manjava, então não seria difícil pra tu se adaptar, dependendo do tempo, né? hoje eu devo estar mira torta, A porque, mira porra, tá- muito tempo. Eu, que nem eu, tô começando para ano que vem, eu vou voltar a focar um pouco mais no Eurotruck. Eu tô com um volante que tá vazando um pouquinho na imagem aqui, que eu não desmontei o setup, então vou É. focar um pouco no Eurotruck, na parte de simulador, dar uma brincada também, variar conteúdo. Deixa eu ver aqui que eu não cheguei nem ver conseguir abrir a É, live aqui, porque tava. tá vazando um pouquinho aqui o volante, eu tô com o setup tudo montado aqui, né? Tirei um pouquinho para não ficar muito na frente, mas tá aqui montado para eu segunda fazer. Agora, todas as segundas eu vou fazer comboio. Eu já jogava, mas jogava num controle ali PS4, né? Fui tu agora não, eu tô com um volantezinho, topzinho aqui, com pedal, manopla, tudo mais. Vou começar a fazer essa parte aí agora. Porque eu sou, hoje em dia eu faço live de dia, não faço mais à noite, né? Não tô mais nesse horário. Então, tipo, tô indo para outros rumos. Que nem antes eu não era nem P1, virei GTM no complexo policial e. É, Você tá lá no complexo tô ainda? no complexo ainda. Só que agora eu tô na Ilha de Bahamas, que é o mapa do GTA 4, que ele é dividido em dois locais, tá? O complexo original, que é Uhum. Los Santos, e o Bahamas, que é o mapa do GTA 4. Eu fui pra lá. Mas antes disso eu É, tava na GTM lá. fizeram tipo o Cidade Perfeita lá da capital, né? Eu acho que sim, Tipo é isso. tipo isso, é parecido isso, é. É que o LP hoje em dia, como eu falei no início, né? Virou PVP, então, tipo, tá tentando mudar, porque LP de fases, né? Aquela época que nós tava comentando que era de ouro, era outra coisa de criação, depois um tempo foi mudando. Hoje em dia é muito mais PVP do que muita coisa. Tem uma época que era muito fuga, por isso que eu fui pra GTM, fiquei um bom tempo de GTM. Aqui era acompanhamento de carro, motos toda hora, né? Depois virou tiro e assim foi indo, né? LP vai passando por etapas e É. fases da vida, pô. Quiser uma hora, um dia a gente combinar da gente jogar alguma coisa aí, de se bater os horários, a gente combina também. Demorou, vamos sim. Demorou. Instala alguma coisa aí, joga aí, bate um papo e relembrar a época aí de Jeep. Exatamente. E a galera também, quem quiser acompanhar, quem vem agora no final, amanhã eu vou botar no meu canal do YouTube essa entrevista completa. Durante a semana eu vou botar uns clipes, alguns cortes também pra galera acompanhar lá. Vou marcar o Gabriel também. Quem quiser acompanhar, ele tá bastante ativo lá no Instagram dele, ele posta direto as coisas, as viagens dele, as festas.
Quem quiser acompanhar um pouquinho, quer saber mais da vida dele, mandar uma mensagem, vai lá também, manda, porque com certeza ele vai responder. Eu não sei se quer deixar mensagem pra alguém que pode aparecer do YouTube, que não tava aqui, que vai ver teu nome, alguma mensagem final aí. Cara, não, só que vamos ver se de repente ano que vem, né, a gente consegue voltar, de repente, criar um conteúdo novamente, né? E eu sinto falta, cara, da live, das amizades, né, das zoeiras que tinha, né, online. Eu não digo nem a parte financeira, porque eu não cheguei a ganhar dinheiro com isso, entendeu? Ganhava um sub, algumas coisas aqui, coisa pouca, né? Sim, Mas era mais pelo entretenimento, pelo assim, pelo prazer de estar prazer, ali, pela válvula de escape, cara, que a gente tem também um pouco de sair, às vezes, um pouco dos problemas da gente pra... se A divertir. gente sai do problema da vida real e entra pra um problema da vida Sim, virtual, né? que é Então, bom também, né? Arruma bom, arruma só que uma da dor de virtual é mais cabeça. fácil de resolver, né? É muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Mas a gente inclusive, cara, essa coisa tanto de RP, de coisa de polícia, ela me fez muita vontade de eu querer participar, de fazer concurso público para entrar para a A polícia de polícia verdade, não a mesmo. Ah, militar, né? Eu fiz a prova da Polícia Federal esse ano, cara, por 3 pontos eu não passei, cara. caraca, por pouquíssimos, pouquíssimos. 3 pontos eu podia estar na Polícia Federal agora. Mas Caraca. numa próxima vai vir rodoviária federal, alguma coisa Nunca eu se sabe vou, uma hora dá certo. dar uma estudada a mais aí, né? Consumir o conteúdo e quem sabe de repente eu faço até a live já vestido de policial realmente, né? Da hora, esse ia ser da hora, pô, esse da hora. Militar não. Para mim, só se fosse civil, é PRF ou PF. Aham. É algo mais. Hum. Cuida um certo. O que que mais ou menos tu fazia na RP? É algo puxado porque tu fazia na Sim, RP, na verdade, né? exatamente, desse jeito. Aí acaba que se tornou até uma vontade É. de ser aquilo por conta do jogo, cara. Sim. Ah, isso dá Entendeu? Deu vontade. aquela Que tu vontade. aprende, tu vê as coisas e fala, pô, isso aqui é da hora, realmente poderia fazer, né? Pô, Muita né? gente que já fez isso, e Poderia estar fazendo dessa maneira aqui, né? muitas pessoas já fizeram da vida. Conheço vários advogados que começaram advogando no RP, brincando, e de uma brincadeira virou, ou porque eram policiais, já aconteceu um em outro, ou alguma outra coisa aleatória também. Aconteceu já muitas vezes isso, né? Não é? Com certeza. Mas é isso aí então, cara. Mas, Eu vou digitar minhas coisas, né? Ter que trabalhar. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente não, a gente não dá tempo, né? Que ah, eu tenho que sair daqui 3h30 de casa, vou só trocar de roupa e e, tô indo, né? E de repente, numa próxima oportunidade, a gente faz uma parte 2 claro, aí. Eu conto mais sobre essa parte aí, das tretas, parte do tribunal, as coisas que, inclusive, ô, Leleco, ah, até ameaças eu sofri, tá? caraca, aí eu lembro que umas coisas, eu lembro que tu falou É, isso aqui, eu lembro que tu até mandou foto pra mim na época. Vamos deixar pra uma é, parte 2 aí pro pessoal, é. vamos mais pra frente organizar essa parada aí pra falar sobre Vamos sim, a gente isso. faz aí que a gente fala sobre essas tretas aí, ameaças, né? Tretas no interno, tretas administrativas, a gente Tudo, fala mais sobre isso tudo. aí. Bom, Gabriel, obrigadão por ter topado essa Valeu, conversa, cara. Bom final de semana, bom trabalho, agradeço aí, cara. valeu, Qualquer coisa é só chamar. E a galera da live, tamo junto. Segunda a gente tá de volta. Valeu, valeu, pessoal. Tamo junto, tchau, valeu. tchau. Tamo junto, valeu.